Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que vocês estejam vendo esse vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separa nossas consciências entre a vida e a morte. Irmãos, no blog diário a gente falamos sobre pedra. Hoje nós vamos falar ao contrário disso. Nós vamos falar sobre ressentimento, sobre culpa, certo? Muitas das pessoas emocional, que se sente culpa é porque ela se sente errada, ela se sente emotivamente, ela está agindo com a sua emoção, né? Muitas das vezes ela não tem ciência no que se fala e no que se possa fazer de bem ou mal ao outro. Muitas das vezes as pessoas estão certas, mas para criar uma situação de relacionamento ela se rebaixa diante dos seus inimigos. Lembrando que no meio de tanta situação não existe certo nem errado, certo? Existem pessoas irrelacionáveis. Muitas das vezes você é se responsabilizado pela sua própria sociedade. A sua própria sociedade, ela te força, muitas das vezes, você criar ressentimentos negativos sobre a emoção do corpo. Alguns caem como vítima, né? E outros permanecem em um ato consciente. E vamos fazer o gráfico para a gente compreender. O sentimento de culpa, geralmente ele é um sentido negativo do que o corpo cria, certo? E que dessa forma ele vai, muitas das vezes, expulsar de dentro do seu corpo todas as coisas. Ele vai pegar um ato negativo de sua sociedade e vai permitir entrar aqui e ele vai deixar sair aqui, certo? Em uma imagem do corpo dele mesmo, criando uma imagem do seu corpo, né? Vamos colocar aqui imagem porque ela está na segunda intenção. Quando ela estiver aqui na segunda intenção, quando ela for imagem, ela é a segunda intenção. Ela não tem vida. Se ela está na segunda intenção, ela não tem vida, porque dessa forma que forma. Ela entra, né? Ela permite que as pessoas relacionem um espírito para ela, né? Pode ser positivo ou negativo, pode ser o bem. Ela pode estar recebendo o bem aqui, né? Aqui ela se transforma em culpa e vai levando para fora a imagem. Eu não quero falar de culpa de uma situação sem relacionar a Cristo, né? Então, vamos pegar então uma situação aqui embaixo de Emmanuel e Jesus, ok? Lembrando que é dessa forma que funciona, ok? Olha, para falar, e essa situação ela já vai entrar numa intervenção divina, ela já vai relacionar direto o poder de Deus, certo? Em uma determinada situação, esse Jesus aqui, ele vai entrar para representar o júri popular e vai sair rapidinho, certo? Mas o que eu quero que vocês foquem quando se trata de culpa é em Emmanuel, certo? Emmanuel sempre veio criando Deus lá de trás, Deus do princípio. Além dele trazer palavra da vida, ele criava várias situações imaginária, imagem de corpo para relacionar à sociedade. Ele foi criando uma pedra aqui,
uma pedra, uma construção gigante, né? Toda a ideologia bíblica, toda essa construção da Arca de Noé, né? Que ele representava a imagem do homem, muitas das vezes, estava aqui, no poder de Emanuel. O que eu quero que vocês entendam? Mesmo porque ele tinha um caminho a trilhar, ele sabia que quando chegasse ao 6º milênio, ele ia descarregar essas pedras e ia transformar ela, ia expulsar ela de dentro de Cristo. A imagem do homem, né, Satanás e Lúcifer, ele ia expulsar essas duas situações. Imagem, ele ia expulsar. E então ele ia ficar limpo de todas as coisas. Era um propósito, ele tinha até um certo tempo para carregar essas criação. Mesmo porque ele não poderia fazer uma guerra física com as pessoas, que nem fez Davi, por exemplo. Davi, ele, naquela época, representava sangue inocente. Aqui, irmão, muitas das vezes ele é o próprio Davi. Adão aqui, esse corpo aqui é o próprio Davi. Mas ele tem uma raiz divina. É o próprio Espírito de Deus instruindo aqui, né? Aqui está todas aqui, ó. Aqui você for olhar aqui está a ideologia, né, de Esaú, né, o gigante, do gigante, está tudo aqui, porque são muitas criatura. Então o que eu quero dizer sobre isso aqui? Ele se responsabilizou. Quando ele chama essa situação para ele, chama essa responsabilidade, chama a humanidade para essa construção, esse relacionamento, quando ele se permite, né, esse aqui governar, porque se o poder estava com ele, esse aqui sendo um homem simples, por exemplo, sendo um homem simples, ele não poderia tirar a vida desse, se ele não permitisse. O poder está aqui com ele. O poder está aqui com ele. Esse homem simples aqui, ele era o simples que representava todos os sangues inocentes das pessoas, que ao mesmo tempo ele não é simples. Se você for olhar bem, Deus passa por todos, ele passa por aqui, pelo corpo do Adão, né? E chama Emanuel, e passa aqui no Espírito, né? No Espírito aqui, vem até aqui em Jesus, e aqui Deus derrota Satanás, né? Esse Jesus aqui, ele representa um homem comum, porque ele veio para sacrificar, e Emanuel, tendo o poder, Emanuel permitiu, ele se entregou, porque aquela criação, aquela imagem que ele ia criando para muitas das vezes afastar os seus inimigos dele, porque era assim que ele queria afastar, mesmo porque ele não poderia fazer uma guerra física. Não pode, irmãos, imagina. Não poderia fazer uma guerra física, era pelo Espírito de Deus, sempre foi pelo Espírito de Deus. Mas existia esse homem aqui, muitas das vezes esses homens violentos já estavam no meio da sociedade. Esse Jesus aqui já vinha sacrificando, pedindo sacrifício de pessoas. Por que eu falo que Jesus aqui, ele está isolado, mas Deus veio até aqui. Deus veio até aqui, passou por aqui, desceu do Cristo, veio até aqui em Adão, né? Veio até aqui em Jesus e venceu os dois. Fala assim, vocês estão expulsos de Cristo. E vamos então relacionar a palavra da vida. Porém, as pessoas caíram na divisão de bens. Aí caiu Adão na divisão de bem, caiu a Eva, caiu o Pedro, caiu o João, tudo na divisão de bens. Aí o que eles fez? Eles transformaram aqui uma pedra e começou a relacionar o poder de Deus. Por quê? Não pode matar, não pode bater, né? Não pode espancar as pessoas. O que nós temos que fazer? Temos que nos reservar, ficar parado e usar só a palavra. Deixa sair, as pessoas se conscientizam, se as pessoas entenderem os propósitos de Deus no Cristo, elas vão se arrepender dos seus maus caminhos, né? E assim, eles apostou dessa forma, criando uma construção enorme, né, na cabeça de Manuel. Manuel tinha muito poder, ele tinha muita referência de Deus. Antes de cair na divisão de bens, ele tinha tudo na mão dele. Ele poderia chegar aqui e fazer uma guerra física. Olha, fala, irmão, ele poderia chamar, né, enfrentar, vamos enfrentar Jesus, vamos enfrentar Jesus. Em vez de eu morrer, eu mato ele.
Ele poderia fazer isso. Poderia, porque ele tem o poder para fazer isso. Ele tem um poder, certo? Ele poderia fazer isso. Mas não ia adiantar. Vamos transformar tudo em 70 vezes 7. E vão expulsar a guerra para fora de nossos corpos. Porque é isso que Deus quer. Porque se a gente transformar, nós não fizermos uma guerra física, né? Não machucar as pessoas, a gente podemos, muitas das vezes, Deus pode convencê-las dos pecados, pode convencer esse cidadão aqui que veio contra Emanuel e matou Emanuel, e todos vai ficar tranquilos, sem problema. Lembrando que Deus, ele veio aqui, passou aqui, chegou até Jesus, passou pelo Emanuel, passou por Jesus, e aqui ele expulsou de uma vez o sacrifício do corpo vivo, aquilo que as pessoas vinham fazendo para relacionar suas emoções, para ganhar. Ele via uma mulher bonita, ele matava o marido e ficava com a mulher. Via uma vaca, um boi, um gado, uma fazenda, ele matava a pessoa e ficava com os seus bens. Irmão, não tem vida. Eu não vejo outra solução. Eu não vejo outra solução. E vocês têm que entender isso. Tudo que Deus faz, considero tudo isso. Não estou falando, não estou dando poder ao homem, jamais eu vou fazer isso. Dar poder a um homem carnal, físico. Não. Tudo que Deus fez foi perfeito para todos nós. Eu não sei por que as pessoas estão com medo e elas não começam a entender isso aqui, que tudo é propósito de Deus, que Deus estava no governo desde o início e que Deus vai ficar no governo. Deus não dorme, tá? E quem está dormindo aqui são vocês, irresponsáveis, que não buscam entender as coisas de Deus. Entende? Irmão, você tem que dar o passo para Deus, para que as coisas funcionem. Se muitas das vezes você não der um passo para você entender essas posturas políticas, porque a política, Deus vai destruir tudo. Estou falando com você que Deus vai destruir tudo. Jesus, Deus veio aqui, venceu Jesus, né? Então, ele está com poder, sim, mas não do mal. E é por isso que existe o Cristo. O Cristo, mais uma vez dizendo, ele não é poder, ele não é corpo, ele não é nada. Ele é uma criatura que Deus criou para que os corpos se arrependessem dos seus pecados. Ele é um vazio. Deus é poder, Deus é espírito e poder. Deus é isso aqui. Deus é espírito e poder. Irmão, o que significa poder? Ele pode tudo. Ele pode passar por Emanuel, pode chegar até Jesus e vencer ele. E ele pode expulsar esses dois espíritos malignos. Um de criação, um espírito de criação que veio preparado para a sociedade, e um espírito de morte, um espírito da morte que vinha sacrificando pessoas. Deus venceu, irmãos. Não tenha dúvida disso. Vocês têm que entender isso e se arrepender dos seus pecados, parar de propagar as falsidades. Não importa, tudo aqui, não é isso que Deus quiser. Isso aqui vai se tornar uma bola de fogo, vai cair nas suas cabeças e vocês vão entender que os planos de Deus não é nada disso que vocês estão vivendo no dia a dia. E isso daqui vai destruir todos os pecadores, toda a humanidade. Deus vai governar com palavra da vida, apenas palavra da vida. Eu falo a verdade para o meu irmão e você fala a verdade para ele. Eu quero, eu não quero. Simples assim. Eu quero. Os dois querem, está concordando? Então beleza, vamos adorar a Deus, a Cristo através de Deus, vamos adorar a Deus através de Cristo, que é o nosso único mediador. Não é física de homem, não é corpo, não é espírito humano, não é nada disso aqui, é Deus. Deus passou por aqui, passou por aqui, passou por aqui. Deus passou, ele fez esse caminho até o 8º milênio, ainda vai até o 9º. Deus está com nós nesse tempo de sua criação até agora. Irmão, deixa de incredulidade, por favor.
Para com essas propagação falsa que vocês estão fazendo. Se arrependa. Se arrependa, se apegue a Deus, tá? Eu não entendo por que as pessoas não conseguem entender essa simplicidade de Deus, que Deus pode tudo. Eu não sei por que a gente estamos relacionando poder a homem. Irmão, a minha vida simples é muito 1000 vezes melhor para mim, né? E o que eu quero dizer com isso? Nada de poder explica a simplicidade de um homem, porque ela tem um certo espaço de tempo, ela tem o seu tempo para durar, certo? Mas quando muitas das vezes, você tem a graça de Deus, isso é bom. Simplicidade, simples, independente do poder, porque isso aqui é de Deus. Deus criou isso para que as pessoas arrependam e se posicione dentro da sociedade com os seus bens, certo? Porque tudo que vai para fora do nosso corpus e que não seja a palavra da vida, que não seja ato consciente, é falsidade. Ela vai para a segunda intenção e cria um ambiente falso para todos nós. É o que aconteceu no mundo globalizado. Todos nós estamos falsificados. E nada pode explicar, poder nenhum, nem Emmanuel, nem Jesus, nem João, nem Pedro, nada pode explicar a nossa simplicidade, a nossa intimidade com Deus. Esse blog diário vai ficando por aqui. Que a graça de Cristo seja independente de todo mal e que separa nossas consciências entre a vida e a morte.